transformação começa com uma boa preparação. Então, nessa cliente, nós estamos trabalhando sobre uma unha ruída, tá? Então, a gente começa fazendo uma boa preparação dessa lâmina, onde eu faço o afastamento da cutícula com a broca 718, para poder a gente ter espaço nessa unha, para poder trabalhar. Eu já aproveito a mesma broca e já vou fazer as ranhuras por cima do leito da unha, para poder tirar o brilho de forma leve, tá? Sem machucar a cliente, principalmente por ser uma unha roída, geralmente essas unhas, elas são mais sensíveis. Então, aí eu venho fazendo a preparação, logo depois dessa preparação, eu venho fazendo uma limpeza. Vocês vão ver que eu vou retirar o pozinho com a escova. Com muita atenção, vou dando atenção bem aos detalhes, caprichando nos cantinhos, com todo o cuidado e paciência. O vídeo tá acelerado, mas esse é um processo com muita delicadeza e paciência, tá? E aí, agora, tiro esse pó, retiro o excesso desse pó. E aí, eu fiz a preparação apenas com acetona, como eu já fiz em vídeos aqui e mostrei pra vocês, tá? Se você não me segue, já começa a me seguir, pois eu preciso muito de você para fazer esse conteúdo ter mais alcance e mais meninas aprender passo a passo sobre alongamentos de unha no molde F1. Então, aí eu fiz a limpeza com a acetona e já em seguida já venho com o meu gel base. Eu tô usando a linha da Volia, tá? O gel base e o gel... Vou usar o gel da Volia também, por isso eu uso o gel base da mesma linha, para mim não ter problema com descolamento. E aí, eu pus para secar 120 segundos, e aí ela volta e eu coloco uma segunda camada, para poder eu ter uma resistência maior dessa unha, pelo fato dela tá muito curta. Eu venho passando uma segunda camada, ponho para secar mais 120 segundos, e aí, logo em seguida, eu já venho com a minha estrutura. Nessa unha, a gente vai usar o método dos cole, tá? O meu método, que eu já ensinei em vídeo aqui pra vocês. Principalmente pelo fato dela ser muito curta. Esse método, ele é essencial para que a gente não tenha vazamento de produto na parte de baixo. E nem tenha produto triscando na pele. Então, aí eu venho com a primeira camada de gel bem fininha nessa unha, só para criar uma barreira de proteção na pele dela, tá? E como o nosso método ensina, a gente usa o mesmo molde. A gente não precisa ter trabalho para estar escolhendo 2 tipos de molde. Basta um molde, um modelo de molde, o mesmo tamanho, vai ser o suficiente para a gente fazer o nosso trabalho, fazer o nosso alongamento de forma completa, tá? E aí, eu apliquei a primeira camada, levo para a cabine para secar por 10 segundos, porque mais do que isso, esse gel, ele ficaria muito seco e quebraria por ele ser só uma película bem fina. Então, apenas 10 segundos. Eu trago de volta da cabine, aí eu tô fazendo a outra mão. Então, calma, esse vídeo ele é um pouquinho mais longo do que eu costumo deixar aqui pra vocês, mas é porque eu tô tentando explicar o passo a passo pra vocês verem que a gente consegue dar um jeito em tudo, consegue resolver tudo, basta a gente ter paciência, tranquilidade, tá? Aí, eu tô fazendo na outra mão, aplicando a primeira camada do gel. Eu deixei o molde de baixo com o gel já debaixo da lanterna, e aí ele secou. E aí, vocês vão ver que eu vou ter dificuldade pra colocar. Mas aí, eu sequei e retirei o gel e coloquei uma nova camada. Porque eu coloquei a lanterna bem em cima do molde, aí secou. Olha aí. Aí, eu tô retirando. Coloquei pra secar só pra poder desgrudar do molde, tá? Aí, eu coloco a segunda camada, a camada normal, e a gente vem fazendo a acoplagem na unha. Pronto, voltou, e agora a gente vai fazer a camada de estrutura, que é a segunda camada. Peguei, tirei o mesmo molde, e a gente vem simplesmente fazendo como se fosse uma manutenção agora. Simples assim. Então, isso vai dar um reforço no ponto zero, e a gente não vai ter problema de gel escorrendo para a área de baixo da unha. Então, vocês vão ver
no final dessa unha que a gente não vai ter lixamento nenhum por parte de baixo. Esse é um trabalho que a gente não vai ter, porque não teve excesso de produto para a parte de baixo da unha. Então, coloquei lá para secar com a unha. E a gente vai colocar as presilhas, importantíssimos nesse caso, para poder a gente fechar um pouco mais essa unha. E o gel, ele ficar bem mesmo grudado no ponto zero. E aí, a gente bota a presilha e leva a mão para a cabine para poder fazer a cura total do gel, que é de 120 segundos. A presilha escorreu, né? Quase queria correr, queria fugir, mas aí eu coloquei ela com cuidado para não machucar a cliente e a gente leva a mão para a cabine.